Please, God, forgive these people, because even if they say those mean things, they don't know what they're doing, so you can forgive them, just like you did those folks a long time ago, when they said terrible things about you. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas antes de eu começar a falar sobre a questão do chamado de Deus para as nossas vidas, para que o Senhor tem nos chamado, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história. Antes de eu compartilhar essa história, eu vou contar como eu cheguei até ela. Essa semana no meu trabalho eu tive uma reunião em um outro local sobre a questão de educação, da ciência, e a palestrante começou a contar várias pequenas histórias, e dentro dessas pequenas histórias ela começou a contar a história de uma menina negra americana. O nome dela é Ruby Bridges, e ela teve um pequeno problema ainda na tenra infância. Ela viveu na época da segregação racial nos Estados Unidos, e a Suprema Corte Americana, por meados ou por volta de 1960, ordenou que todas as escolas públicas do país elas acabassem, que cessassem com a segregação racial e passassem a integrar os alunos negros nas salas de aulas das escolas de alunos brancos. E a família dessa menina, da Ruby Bridges, decidiu matricular ela numa escola para brancos, em Nova Orleans. O que acontece com isso? A segregação racial nos Estados Unidos, a gente sabe que é uma coisa muito... Naquela época era uma coisa muito séria. Eu particularmente acredito que hoje continua havendo, claro que de forma mais velada, mas em alguns estados isso ainda é latente. Mas naquela época era muito comum essa questão da segregação racial. E essa menina ela foi escolhida pela Suprema Corte americana para estudar numa escola branca, de alunos brancos, porque ela também era uma menina que tinha... ela tinha, como posso dizer, ela era uma menina muito inteligente. E então ela foi escolhida também para que ela frequentasse essa escola para alunos brancos. O pai dela era relutante, ele não queria. Mas a mãe dizia que a mudança dela era necessária, que era necessária uma mudança na sociedade, da mentalidade da sociedade, para que os negros fossem aceitos nos mesmos locais que os brancos. Porque a segregação racial, ela limitava o espaço dos negros. Então, os negros eles não poderiam frequentar os mesmos locais que os brancos. Muitos locais eram divididos, eram separados em áreas para pessoas brancas e áreas para pessoas negras. Então, o metrô, por exemplo, era separado para pessoas, uma parte para as pessoas negras e outra para as pessoas brancas. E assim era em toda a sociedade. E a escola não era diferente. E a mãe dela achava que essa atitude de colocar a menina numa escola de brancos, já que a Suprema Corte tinha dado essa oportunidade, era para poder dar um passo à frente, para que todas as crianças afro-americanas pudessem ter o mesmo direito mais para frente. E o que aconteceu? É claro que com isso os pais ficaram com medo de represália. E então eles pediram uma escolta da polícia do local para que a Ruby pudesse ir à escola com segurança. Mas o que aconteceu? Aconteceu algo muito interessante e isso me chamou muito a atenção. Eu estive na internet procurando alguma coisa sobre a Ruby. Eu achei um filme que fala sobre ela. Não achei legendado ou dublado, está em inglês. Mas eu encontrei, então eu pude ter uma noção
encontrei algumas fotos que vocês estão vendo agora. E o que me chamou a atenção das fotos e do filme foi a questão da represália que essa menina sofreu. Essa menina ela só tinha 6 anos de idade. E o que me chamou muito a atenção foi que, assim, a família pediu ajuda da polícia da cidade para acompanhar a menina à escola, para a proteção da menina. E a polícia da cidade se recusou. Então, o que foi feito? Foi feita uma solicitação para a presença dos oficiais federais. E aí a menina pôde caminhar de casa para a escola, ela pôde ir até a escola. Ela foi à escola escoltada por policiais federais. Quando essa menina chegou na escola, havia uma multidão de pais que estavam enfurecidos e protestavam quanto a essa situação dessa menina negra frequentar uma escola para brancos. E essa menina, enquanto ela caminhava na calçada, escoltada por esses policiais federais, até chegar à porta da escola e poder entrar, ela ouviu muito insulto. Ela foi muito insultada e ameaçada até na sua integridade física, tanto ela quanto a sua família. O que acontece? Quando alguns pais brancos souberam que a inclusão dessa menina nesse colégio era inevitável, eles resolveram entrar no colégio e tirar os seus filhos do local. Então, muitos professores se recusaram a ensinar essa menina e grande maioria dos pais, eu posso dizer até que 90%, 95% dos pais ou até mais, retiraram seus filhos da escola e não aceitavam que eles estudassem com uma menina negra. Somente uma professora, chamada Barbara Henry, que era uma jovem professora, ela foi a única que se mostrou disposta a ser professora da Ruby. Então ela resolveu, né, continuar no colégio, por causa dessa professora que a acolheu, mesmo tendo tanta manifestação contra ela. E a família insistiu. E é incrível, irmãos, porque durante todo aquele ano letivo, a Ruby ela era ensinada numa classe que era só ela como aluna, só tinha ela como aluna. E nos primeiros dias, ela conviveu com as ameaças de morte. Inclusive, irmãos, pasmem, ameaças de morte dos próprios funcionários do colégio, que ameaçavam envenenar a comida da menina. E o que aconteceu? Os agentes, diante disso, né, dessa ameaça, os agentes federais, eles decidiram que essa menina ela só poderia consumir alimentos que ela trouxesse de casa, para evitar que acontecesse dela ser envenenada. E uma funcionária da escola, em forma de protesto, digo até entre aspas, ela colocou uma boneca negra dentro de um caixão de madeira e protestou do lado de fora da escola. Essa menina ela passou um período muito terrível, o ano letivo inteiro. A família dela sofreu com esse processo. Por exemplo, o pai da Ruby perdeu o emprego, né? Os avós dela também perderam o emprego. Eles foram desligados das terras que eles tinham. Mas a comunidade negra e alguns poucos integrantes brancos tentaram ajudar a família. Um vizinho ele conseguiu um outro emprego para o pai da Ruby. E algumas famílias brancas continuaram a enviar os seus filhos para a escola. E hoje, gente, a Ruby Bridges ela tornou-se um ícone do movimento pelos direitos civis. Hoje em dia, a Ruby é presidente de uma fundação, a Fundação Ruby Bridges, que ela fundou em 1999. E essa fundação, o objetivo dessa fundação é promover os valores da tolerância, respeito e valorização de todas as diferenças. E eu ouvi um pouco da história da Ruby nessa reunião que eu fui.
E o que aconteceu comigo? Acontece algo comigo, irmãos, é muito particular, tá? Algumas vezes em que o Senhor ele precisa falar comigo alguma coisa, ou me chamar a atenção para algo, eu sinto fisicamente, no meu braço direito, para ser mais precisa, o Senhor me tocar. E assim que eu entrei naquela sala de reuniões, de palestras, eu senti o toque do Senhor no meu braço direito. Até então eu não entendi muito bem o porquê daquele toque. Porque eu não estava vendo nada no ambiente, eu também não estava sentindo um ambiente pesado, ou não estava sentindo a manifestação do Espírito de Deus naquele ambiente de uma forma que me levasse às lágrimas, nada disso. A única coisa que eu senti foi um toque sutil do Senhor no meu braço. E um toque insistente, porque eu senti várias vezes. E eu perguntei, Senhor, o Senhor quer falar comigo alguma coisa? E eu me sentei antes da reunião começar e eu comecei a ficar atenta para saber o que o Senhor queria falar comigo. E no meio da reunião, a palestrante começou a falar da história da Ruby. E isso começou a me chamar muita atenção. Então eu percebi o que o Senhor queria me chamar a atenção na história da Ruby Bridges. Não é a primeira vez, querido, que eu tenho essa experiência do Senhor me tocar, porque algo ali naquele determinado lugar está acontecendo ou vai acontecer. Por exemplo, um dia, umas semanas atrás, eu cheguei do trabalho e assim que eu coloquei o pé dentro de casa, assim que eu abri a porta da minha sala e entrei em casa, eu senti o toque do Senhor no meu braço direito. E hoje eu começo a ficar mais sensível a isso e eu sei que o Senhor quer me dizer algo, Ele quer me chamar a atenção para alguma coisa. E aí, quando eu entrei, eu senti esse toque. Eu falei, opa, será que o Senhor está querendo me falar alguma coisa? Infelizmente, nós seres humanos pensamos que é logo alguma coisa ruim, não é, irmãos? Então eu entrei, coloquei a bolsa sobre o sofá, andei pela casa, falei com os meus filhos, falei com meu marido, estava tudo bem e eu não entendi o porquê daquele toque insistente, foi mais de uma vez. E poucos minutos depois o meu telefone tocou e era o meu pai. O meu pai tem o hábito de me ligar no final da tarde, que é quando eu estou chegando em casa. E eu conversando com ele, eu falei, oi pai, tudo bom? E ele falou, minha filha, você já chegou? Eu falei, cheguei agora. Ele disse, que bom, você chegou bem? Eu falei, cheguei, pai. Eu estava preocupado com você porque disseram que numa comunidade próxima onde você trabalha, parece que a situação não estava muito boa e tudo, mas eu estava orando por você há alguns minutos atrás e falando com o Senhor e pedindo ao Senhor que trouxesse você em segurança até a porta da sua casa. E naquele momento o Senhor me fez lembrar do toque que Ele deu no meu braço. E o Senhor falou comigo, eu atendi a oração do seu pai, eu trouxe você até a sua casa em segurança. Então esse é um exemplo, queridos, de que forma o Senhor usa as coisas, o Senhor usa para falar comigo. E nessa reunião, toque do Senhor no meu braço, Ele estava me chamando a atenção para que eu prestasse atenção na história da Ruby. E por que eu estou querendo tocar na história dessa menina? Claro, obviamente me chamou muito a atenção. E o que me chamou muita atenção na foto, por exemplo, é essa escolta dos policiais federais ao redor dessa menininha de 6 anos. E a forma como as pessoas ao redor gritavam, diziam palavras horríveis, irmãos, palavras horríveis que eu não ouso nem repetir para essa menina enquanto ela caminhava para ir para a escola. E isso me fez pensar na situação em que os chamados de Deus, as pessoas que têm uma chamada, as pessoas que são escolhidas de Deus para fazer a sua obra, no que elas passam. O caminho que essa menina, que a Ruby fez, do carro dos federais até a porta da escola, nesse caminho, apesar de estar sendo escoltada por policiais federais, ela ouviu e ouviu sucessivas palavras de baixo calão, palavras de desencorajamento,
palavras depreciativas, mas essa pequena notável de 6 aninhos, ela foi andando confiante até a porta da escola e ela estudou todo aquele ano letivo, até sob ameaça de envenenamento. Durante todo aquele ano letivo, essa menina, essa guerreira de 6 aninhos, ela poderia ter subido no colo de sua mãe, de seu pai, ter chorado e ter dito: pelo amor de Deus, não me faça mais voltar lá. Mas essa pequena guerreira, ela estudou todo aquele ano letivo, praticamente sozinha dentro de uma sala de aula. Foram poucos os alunos que vieram para se juntar a ela na sua classe. Eram todos brancos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Isso me chamou muito a atenção, queridos, porque é justamente assim que acontece conosco quando o Senhor tem uma chamada específica para as nossas vidas. Quando você tem algo para fazer, quando o Senhor conta com você para executar uma obra em nome dele, quando o Senhor conta com você para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Eu vejo aqueles policiais federais em volta daquela menina como anjos guerreiros guardando aquela menina. E é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor designa seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, como diz a palavra. E cada passo que essa menina dava, ela não desistia. Por quê, queridos? Porque ela sabia que ela estava amparada pela lei, pela Suprema Corte Americana. A família dela sabia disso. Ela não estava indo para aquela escola como uma invasora. Ela, sim, poderia estar indo para aquele lugar como uma pessoa não quista, não é? Como uma pessoa não bem-vinda. Mas só que a ordem veio da Suprema Corte Americana e ninguém poderia contestar essa menina frequentar essa escola. E é assim que Deus faz conosco. Quando o Senhor tem um chamado com cada um de nós, qualquer pessoa, querido, pode não acreditar no seu chamado, pode achar que ali não deveria ser o seu lugar, pode achar que Deus perdeu o tempo dele quando te deu essa chamada. Mas quem te deu essa chamada foi um ser muito supremo, muito superior. E como essa menina, queridos, irmãos e irmãs, continue caminhando até a porta daquela escola. Continue caminhando até chegar ao local que o Senhor designou para você. O Senhor disse que não seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que você chegue naquele local que o Senhor designou e que você sofra ameaças do diabo, porque nós sabemos que o inimigo ele não está satisfeito quando o Senhor nos dá uma obra e quando o reino de Deus vai ser estabelecido aqui nessa terra através de nós. Mas aquele que te chamou é maior do que qualquer coisa. Fiel é o que prometeu, querido e querida irmã. Você tem um chamado? Está querendo desistir dele? Olha o exemplo dessa menina, irmãos. Olha o exemplo dessa criança de 6 anos. Hoje ela já é uma mulher adulta. Quantos negros americanos hoje em dia frequentam escolas com brancos e tudo mais? Ou o exemplo que essa menina, a família dessa menina apostou nela, sabe? Ela não desperdiçou em nenhum momento que a oportunidade que a Suprema Corte Americana deu a ela de frequentar uma escola para brancos. E você pode me dizer, irmã, mas ela queria tanto assim, e a mãe queria tanto que ela estudasse numa escola para brancos. A questão não é só essa, queridos. A questão é que com a segregação racial, tinha escola para negro e tinha escola para branco, sim. Só que a escola para brancos era muito, muito superior em ensino em relação à escola para os negros. Então a mãe dela queria o melhor para ela e sabia que na escola de brancos ela teria melhor educação. E ela conseguiu esse direito. Ela não desperdiçou esse direito. Então o que o Senhor diz para você hoje, querido e querida, não desperdice o direito que o Senhor te deu de ser o embaixador
de Cristo aqui nessa terra. Você tem um chamado, honre o teu chamado. Honre aquele que confiou em você e que te entregou essa chamada nas tuas mãos para que você cumpra o propósito de Deus e estabeleça o seu reino aqui nessa terra. Independente do que gritam para você, independente das ameaças que você escuta, independente das palavras de baixo calão que você escuta do inimigo da sua alma, independente das palavras depreciativas que você escuta, das ameaças de envenenamento e de que você vai morrer e de que você não vai aguentar, aquele que te chamou é fiel. Se ele te deu essa chamada, ele está garantindo que vai estar com você até o fim, até a consumação dos séculos, porque você não foi chamado por qualquer um. Você foi chamada pelo Deus Todo-Poderoso, aquele Criador do universo, Criador dos céus e da terra, o teu Pai, o teu dono, aquele que te gerou, aquele que te conheceu antes mesmo de você nascer. Você tem um dono, queridos. Você, querido e querida, tem um dono. Você tem pai, você não é órfão. Você tem pai, você tem dono. E foi ele que te colocou como embaixador do reino de Cristo nessa terra. Não desista do seu chamado. Não desista do propósito que Deus colocou nas suas mãos. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que são os filhos de Deus, os guarda, os livra de todo mal. Creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus, querido. O Senhor é contigo. E o Senhor diz para você, vai. E eu digo para você, queridos, Josué capítulo 1, versículo 6, 7 em diante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus abençoe a cada um de vocês que tem um chamado e que precisa cumprir esse chamado para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado